se eu pensar em Brasil, seu nome é necessário no Senado. Porque você é uma pessoa brilhante, conhecedora dos problemas do Brasil e tem coragem. Ponto. Acabou. Então, Nesse momento, o Senado precisa de gente idônea, ilibada, que conheça as dores e tenha coragem, integridade. Pronto. Então, seu nome é necessário para o Brasil. Porém, aí eu vou fazer um contraponto. Porque se eu pensar que o seu candidato ao governo, que é o candidato do Ratinho Júnior, ele vai disputar com o Sérgio Moro, que hoje está no PL, seu nome como vice fortaleceria demais essa chapa, não fortaleceria? Eu nem vejo por conta dos adversários, eu vejo por conta do capital político. Eu disputei a prefeitura de Curitiba em 2024, na época contra o candidato do PSD, que acabou vencendo, que já era vice-prefeito fazia 8 anos. Então ele tinha toda essa força da máquina municipal, da máquina do Estado, né, essa conjuntura política. Na época, PL e Novo faziam parte da coligação do PSD. Por quê? Né? Porque nunca me foi explicado diretamente, porque durante quase um ano, enquanto eu procurava partido para me candidatar a prefeita, pessoas do PL e do Novo me diziam que haveria espaço para a gente fazer uma coligação conservadora, né? E de uma hora para outra, simplesmente fecharam apoio ao candidato do PSD na época. Enfim, isso águas passadas. O fato é que calma, não águas passadas não. Calma, Cristina, calma. Não, é que eu quero chegar no resultado. Tudo bem, mas eu preciso de detalhes. O Bolsonaro, nessa época, queria te apoiar ou não? Já entramos nesse detalhe. Isso é importante. Deixa eu só terminar a conclusão da tua pergunta anterior, que você falava de eu como vice de Sandro Alex, Sérgio Moro na disputa Sandro Alex. O que o Sandro Alex talvez teria de grande reforço comigo na chapa como vice-governadora? Capital político em Curitiba. Ele é de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, que já é um pouco de 100 quilômetros de Curitiba, mais ou menos, uma região forte. Ele já está no 4º mandato de deputado federal, né? Ele é bastante conhecido pela atuação como deputado federal. Foi o deputado que deu o voto de Minerva para caçar Eduardo Cunha, naquela época conturbada lá, pós-impeachment da Dilma. Então, enfim, ele tem trabalho mostrado lá como deputado federal, mas nos 2 últimos mandatos, especificamente, ele voltou para Curitiba à disposição do governo do estado, a convite do governador Ratinho, e fez parte do governo, uma parte muito importante, secretário de Infraestrutura e Logística. Por isso que eu falei ao Tarcísio do Ratinho, porque é exatamente o ministério que o Ratinho tinha lá com o Bolsonaro, na mesma época, Sandro Alex, no Paraná. E foram muitas obras entregues. A ponte de Guaratuba, que eu ajudei, ajudei a aplaudir lá, eu estava no dia da inauguração já como integrante do PSD, era aguardada desde a minha infância. Eu estou com 56 anos, eu via meus avós, eu pequenininha, dizendo um dia a gente vai atravessar essa baía por uma ponte. E não, era as balsas, a eterna demora, Santos Guarujá aqui. Eu digo que é a nossa Rio-Niterói, né? O equivalente. Eu morei no Rio de Janeiro 4 anos, eu sei a importância daquela ligação. Então, óbvio que é uma ponte menor, né? É uma baía muito menor do que a Baía de Guanabara, mas para nós, paranaenses, é algo que 3 gerações esperavam como se fosse um mito, algo utópico, meio impossível. Todo mundo dizia que não sairia nunca. E saiu em menos de 2 anos, no governo Ratinho, com o Sandro Alex, secretário de Infraestrutura. Então, ele tem uma força, mas ele não foi um secretário que ficou se projetando demais ao longo do governo. O Tarcísio, no governo federal, tinha muito destaque, tanto que foi criticado na época porque não era de São Paulo e teve a votação expressiva e está fazendo um excelente governo que está fazendo aqui em São Paulo. Né? Mas o teu nome, ele fortalece muito. O meu nome muito. Fortalece na capital. Mas acho que mais, porque eu tive Cristina, quase 400 mil votos, eu tive 42% dos votos válidos, embora estivesse num partido muito pequeno. E sem o apoio da direita. E para te responder já a outra pergunta, sim, com o apoio de Bolsonaro, mas não aberto. Porque, na época, o presidente do PL Curitiba, à revelia do que Bolsonaro gostaria, pelo menos foi me dito assim, se candidatou a vice-prefeito. E é o nosso atual vice-prefeito, já não está mais no PL, foi para o Novo, mas tentou levar, ele também não é nem paranaense, mas tentou levar uma parte da direita curitibana a acreditar que ele seria quase que o fiel da balança naquela chapa que não era vista como uma chapa de direita.
Quando eu digo águas passadas, é porque eles estão lá governando e eu volto para o jornalismo. Depois a gente pode falar da minha carreira também, se você quiser. Mas eu tinha deixado o jornalismo por um tempo porque a lei eleitoral não permite a candidatos que são jornalistas continuarem trabalhando. Então, eu fiquei 7 meses afastada dos meus contratos. E no pós-eleição, eu descansei algumas semanas ali, que eu estava muito exausta. E em dezembro já comecei no jornalismo novamente. Né? Então, eu volto, refaço ali, refaço meus contratos, retomo minha carreira e segui já em pré-campanha para o Senado, mas no jornalismo, ao longo do ano de 2025 inteiro e o início de 26. Eu já interrompi minha carreira no jornalismo de novo por conta da proximidade mesmo da campanha eleitoral. Mas o meu movimento foi esse. Só que os resultados estão lá. Eu tive 390.254 votos. Mas então... Né? Então, eu tenho um capital político em Curitiba, que é inclusive o que impulsiona o governador a me trazer para o PSD. Mas eu acho que não é só o capital para o curitibano. Você é uma pessoa, como eu te falo, existem os grupos radicais, que são os militantes. Você tem de direita e de esquerda. E você tem o povo comum. O povo comum, ele olha para você, que é uma comentarista, que busca o melhor e bom senso, ele, imparcialmente, ele consegue ter uma identificação contigo. Por falar, pô, a Cristina é equilibrada, ela tem um pensamento, ela tem bom senso, ela tem senso crítico, ela tem opinião própria, ela é independente. Ele se sente representado por você. Tira os apaixonados da sala, entende? O povo comum. Eu gosto mais dessa palavra, os apaixonados e não os radicais. Isso, mas você me entendeu. Mas eu entendi. Porque a paixão, ela é uma patologia. E ela traz esses extremos, é inevitável. Ela tira um pouco da racionalidade, né? Enfim. Agora o povo, ele olha pra você e fala, poxa, ela me representa. Então, eu olho pro PL. O PL, ele é, obviamente... representado, ou uma representação da força bolsonarista. Só que é interessante, porque o bolsonarismo, você tem 2 grupos dentro desse bolsonarismo. Você tem essa ala radical, militante, e você tem o cara que ele é bolsonarista porque ele diz, eu sou de direita. E aí ele fala, tem uma já confusão ligou. conceitual, né? Tem uma confusão conceitual, inclusive que é provocada por quem está dentro do partido, que acha que todos que estão fora não são de direita. Então, eles deslegitimam quem às vezes tem muito mais legitimidade para representar a direita do que muitos dos que estão lá. E isso era uma coisa que o próprio presidente Bolsonaro apontava. E ainda terminando aquela pergunta que ficou pela metade, mas já entramos nessa questão de direita, que é bem interessante, eu acho, para a gente debater. Bolsonaro, na época... Bom, Bolsonaro me conhecia, obviamente, me acompanhava do jornalismo. Eu já tinha entrevistado, já tinha conversado com ele algumas vezes e tal. E me chamou a Brasília, ainda na pré-campanha, para entender por que eu não estava no PL. E porque o PL Curitiba não tinha lançado uma candidatura de direita, de fato. E aí eu expliquei, não me foi explicado por quê, mas não consegui legenda, nem no PL, nem no Novo. Consegui num partido muito pequenininho, mas vou disputar a eleição. Estou com a pré-campanha lançada na época, desde janeiro, né? Isso já era julho, esse período aqui mesmo, quase começando a campanha eleitoral. E aí ele ainda tentou, não tinha sido anunciado o então presidente do PL Curitiba como candidato a vice-prefeito da outra chapa, ele tentou que eu trouxesse, mas nem ele nem eu convencemos o candidato o pré-candidato também a vir na minha chapa. E no fim das contas acabou fechando, pelo que Bolsonaro deixou claro na época, olha, não era o que eu desejava. Ou seja, Bolsonaro não manda no PL. Bolsonaro não manda no PL. Você, bolsonarista radical, Bolsonaro não manda no PL. Bolsonaro não manda no PL, quem manda no PL é Valdemar da Costa Neto. Tendo isso esclarecido, para de ficar apertando tecla SAP, o capitão mandou, todo mundo obedece. É até a página 5. O que é importante falar, e eu acho que, até porque ele não está com a sua liberdade garantida para poder agora piorou, né? Tá calado e essa injustiça toda acontecendo no Brasil. Mas eu acho que nas eleições municipais ele tentava também não interferir tanto, porque há muitos acertos regionais, e a gente está vendo agora com o que está acontecendo no Ceará, aqui em São Paulo. Você viu no Ceará, né? Tem N exemplos. Tem cabimento aquele apoio no Ceará?
Eu, pessoalmente, apoio, estive, inclusive, no lançamento da pré-candidatura do senador Girão, que é meu amigo pessoal. Não é o óbvio? Né? E estive lá para apoiá-lo e deu toda aquela confusão. Enfim, eu estou em outro partido, não vou comentar questões de partidos né, que não são o meu, e eu não participo das discussões lá, não tenho nem como saber o que foi acertado. Não, mas como uma pessoa, uma comentarista, uma analítica política, porra, não tem cabimento, né? Não faz sentido, e para o eleitor de direita não faz sentido. Fica confuso. Então, eu acho que precisa ficar mais transparente para o eleitor de direita os acertos que são feitos internamente. A gente que está dentro da política partidária, agora que eu estou na política partidária, porque eu não estou na política, estou na política partidária, a gente entende que há muitas negociações, muitos acertos de bastidores que às vezes nem os filiados ficam sabendo. Eu, por exemplo, sou só uma afiliada, eu não participo de reuniões grandes decisórias do partido. Eu sou comunicada, eu tenho participado de muitas reuniões com o governador, com o núcleo do governador, porque ele me convidou para fazer parte do grupo dele. Sim. E eu fui muito bem acolhida pelo grupo dele, mas há divergências dentro do próprio partido, inclusive com partidos coligados. E é natural, né? Em todos os segmentos da sociedade, há isso dentro da mesma família, você às vezes pensa completamente diferente de um irmão, né? De pai, de mãe, de um tio, de um primo. Não necessariamente porque você está naquele grupo, você vai 100% concordar com ele o tempo todo. Sim. Né? Mas, voltando às eleições municipais, eu acho que naquela época, Bolsonaro tentava interferir menos. Quando consultado, ele dava opinião. O problema é dizer que é ele que manda. Quando não consultado, e ele queria saber e entender, ele me chamou a Brasília, aceitou conversar comigo e conversamos sobre a questão Curitiba na época, né? Em relação a 2026, eu posso te dizer o que aconteceu comigo. Uhum. Na época, ele não estava nem preso com tornozeleira nem nada. Ele tinha um impedimento judicial para que ele conversasse com o presidente do partido. Então, ele e Valdemar Costa Neto não podiam conversar diretamente. E ele queria que eu fosse para o PL ser a candidata do PL no Paraná ao Senado. E nós tivemos várias conversas no pós-eleição municipal, todas elas com mais gente participando. Então não adianta o candidato atual do PL Paraná vir contar a historinha, porque está fazendo isso, de que Bolsonaro Moro? me pediu... Quem? O candidato ao Senado. Ah, tá, ao Senado. Porque agora ele conta a seguinte história: Bolsonaro está preso, não pode desmentir. Não, Bolsonaro me consultou se podia chamar a Cristina Grêmio por partido. Eu disse por que não. Né, mas ele não disse que Bolsonaro... Primeiro que não houve esse pedido. Sim. Se houve, Bolsonaro nunca me relatou isso para mim. Disse, eu quero te trazer para o PL porque eu quero um candidato conservador de direita com chances de vencer, nos representando no Senado pelo Paraná, em todos os estados. E o Senado vai precisar de muita gente conservadora, de muitos nomes bons, justamente por causa daquilo que a gente conversava. A gente precisa de gente corajosa, que tenha conhecimento do que está fazendo, o que é necessário. Aí, ó, corta aqui pra cá. Aí você vai tentar entender André do Prado em São Paulo. É a vontade do Jair? Não! O Jair queria Coronel Melo Araújo. Ele vocalizou várias vezes. Mas empurraram goela abaixo o André do Prado. E todo mundo tem que aceitar. No Paraná, a mesma maldição. Ele queria Cristina Grêmio. Ele foi ouvido? Não! Porque quando interessa, é o Valdeco que decide tudo. E a gente tem, não, quem manda é o Bolsonaro. Eleições de São Paulo para prefeito. Ricardo Nunes. Não era a vontade do Bolsonaro, ele queria Ricardo Salles. Mas aí, Valdemar, São Paulo é meu território. O Ricardo Salles ficou de saco cheio, chutou o pau da barraca, saiu fora. Agora vamos apoiar Ricardo Nunes. É isso, gente.